sobre ontogênese da ritmicidade circadiana. Tá? Então, o que é que nós vamos ter, né, na aula de hoje? Então, nós vamos discutir um pouco sobre o que é ontogênese em si. Tá? Então, ontogênese no sentido de falar que a ontogênese está relacionado com aquilo que nós chamamos da fisiologia da mudança. Vou tentar chamar a atenção e tentar convencer vocês da importância da gente compreender a ontogênese para poder entender fisiologia e, claro, diretamente também para entender a medicina. E aí pensar, será se existe, né, alguma ritmicidade durante a gestação, em especial, né, no feto? E se existe, como é que esse processo ocorre? E qual é a contribuição, né, que a cronobiologia pode dar, por exemplo, para a neonatologia? A outra sobre a ritmicidade durante a infância. Primeiro ano, principalmente, já que a gente tem um processo de amadurecimento, né, durante, né, o primeiro ano, bastante grande, tem mudanças drásticas, né, e, né, no outro ponto nós vamos falar as mudanças rítmicas na adolescência. Já que a adolescência, a gente tem mudanças drásticas no sistema hormonal, mudança no comportamento, mudança no aparecimento dos caracteres sexuais, etc. E, por fim, a gente discute a menopausa, quais são as mudanças que ocorrem na ritmicidade da menopausa, qual a implicação da ritmicidade numa maior ou menor sintomatologia da menopausa, etc. E depois, né, como é que nós podemos ter um envelhecimento sincronizado, ajustado. E aí, é claro, que nós vamos falar, né, da contribuição da cronobiologia para, né, a geriatria. Então, nosso primeiro tópico, né, a ontogênese como a fisiologia da mudança. Né? Então, quando a gente fala, né, de ontogênese, nós estamos falando disso aqui, né? Ou seja, o recém-nascido, né, a criança, o adolescente, o adulto jovem, né, o adulto, o início, né, do idoso até lá o final. Então, nós temos esse processo. Então, como é que é a ritmicidade durante todo esse processo? Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que isso aqui, né, um recém-nascido, não é uma criança em miniatura, a criança em miniatura não é um adolescente em miniatura, o adolescente não é igual a um adulto jovem, que não é igual a um adulto, que não é igual a um idoso e que não é igual a um muito idoso. Isso aqui são diferentes, essas pessoas são diferentes, embora elas sejam a mesma pessoa, que está representada desta forma, mas ao longo da vida há mudanças e mudanças importantes. E é isso que eu quero comentar para vocês. Então, quando a gente fala na ontogênese, a gente tem que pensar durante a gestação e imediatamente após a gestação, e aqui eu estou querendo chamar a atenção, o que que ocorre? Então, no início, né, assim que nós chamamos a gestação, né, precoce, né, o que que tem na gestação precoce? Então, quando eu vou olhar aqui o sistema nervoso central, eu não tenho ainda o fenótipo definido no início da gestação. Mas, durante eu tenho já muita neurogênese, muita migração celular, muita morte celular, né? Porque você vai tendo muitas divisões celulares e essas células, inclusive, vão mudando, né, a sua formação, morrendo. Já no final, né, na parte final da gestação, o que é que nós vamos ter? Aí nós temos já, né, uma situação que é o seguinte, nós já temos um fenótipo pronto. Também continuamos com muita migração celular, com morte celular, e a neurogênio já começa a diminuir. Imediatamente após o parto, nos primeiros meses, o fenótipo já está definido, tem ainda muita morte celular, a migração já reduziu bastante, a neurogênese também. Até que a gente vai ficar, né, somente com o nosso fenótipo e mudando e apenas desenvolvendo, né, esse fenótipo durante, né, a nossa infância. Aqui eu tenho uma apresentação, né, de um dado, né, que imagina, isso aqui eu tenho a idade, né, aqui eu tenho os níveis de testosterona, então aqui no início, durante a própria gestação, eu tenho um processo de diferenciação sexual, né, na fase perinatal, essa mudança, né, vai se mudando, ela cai basicamente, durante isso aqui já tem o nascimento, isso aqui é durante a infância, começa a crescer, eu tenho esses níveis elevados durante a puberdade termina e aí eu tenho, né, o comportamento sexual no adulto
típico. Então, esse é um modelo, né, que tem a representação, por exemplo, no caso, né, do desenvolvimento, né, sexual, né, masculino. Quando eu vou olhar outros parâmetros, por exemplo, aqui no caso, a massa corporal no sentido de ósseo, né, a parte óssea, a composição óssea. Então, você tem aqui a idade zero, né? Estou chamando aqui o importante, né? Aqui eu tenho a idade zero, né? Então, tem um definido, né? Pela idade. E uma coisa importante que a gente vai ter, né? É que a gente precisa, né? Avaliar que parte, né? Da parte óssea é muito pequena. Dessa parte óssea ela vai crescendo ao longo dos anos. Essa aqui é a idade em anos. Aqui a massa, né? Do esqueleto, né? O cálcio, né? Em relação ao corpo, né? Esse aqui é em grama, então você tem um aumento, a parte, né, da massa óssea masculina, ela vai aumentando muito mais, né, do que a feminina durante, né, o desenvolvimento. Então, isso aqui está na fase da adolescência, o crescimento, a fase adulta, e logo aqui que já começa, né, a menopausa, a mulher tem uma perda, né, bastante grande, né, da parte óssea, né, na menopausa, que isso pode ser modificado, isso precisa ser avaliado e prevenido, né, que essa perda não seja muito grande. Também aqui na parte, né, também na parte masculina, você também tem essa perda, mas é uma perda mais gradual. Outra coisa, por exemplo, que a gente tem que observar, né, e aqui o quanto que isso muda em termos fisiológicos, né, isso aqui eu gosto muito de chamar a atenção. Então, isso aqui, nessa figura, aqui em A, né, eu tenho uma sinapse GABAérgica. Então, vocês lembram lá de neurofisiologia, né, quando vocês estudaram, que os neurônios GABAérgicos vão liberar aqui o GABA vai se ligar a um receptor tipo GABA-A, e esse receptor tipo GABA-A, ele é um canal de cloro. Toda vez que a GABA se liga a essa proteína é transmembrana, ela muda a sua conformação, e aí você tem um fluxo de cloro. Como o cloro é uma carga negativa, né? Ela, né, no adulto, o que ela ocorre? O que vocês viram? Que eu tenho, né, a ligação do GABA, abre o canal de cloro, o cloro está mais concentrado no extracelular, o cloro entra, então isso provoca, né, uma hiperpolarização, porque do lado interno da membrana vai ter, né, mais cargas negativas. Porém, isso só vai ocorrer, né, logo depois do nascimento. Na fase inicial, durante a gestação, nos primeiros momentos, o que a gente tem, que a gente chama essa fase aqui imatura, é que a concentração intracelular de cloro ela é elevada, ela é alta. Por quê? Porque, na verdade, né, os neurônios, especificamente, né, essa molécula aqui, que é um transportador de cloro, que eleva cloro de dentro da célula, juntamente com potássio, esse transportador cloro-potássio, ele ainda não está muito desenvolvido. Você não tem muito essas proteínas transmembranas. Enquanto que essa outra proteína, né, que é um transportador de cloro e sódio, só que ela transporta do meio extracelular para dentro da célula. Está muito mais ativo. Isso faz com que eu tenha um transportador, uma bomba, trazendo cloro para dentro da célula, enquanto que a bomba que tira o cloro de dentro da célula, ela não está funcionando. Isso faz com que haja um acúmulo de cloro no intracelular. Então, os neurônios, na fase, né, gestacional, eles têm muito cloro dentro. Isso significa que esta sinapse aqui, essa sinapse GABAérgica, ela vai ser excitatória. Então, quando o GABA é liberado, ele vai se ligar a essa proteína transmembrana, que é um canal de cloro, abre, o cloro sai. Se o cloro é carga negativa, ele está mais concentrado dentro da célula e menos fora da célula, então ele vai sair, vai ter, né, um efluxo de cloro. Este efluxo vai fazer com que a célula fique menos negativa, então ela despolariza. Então, isso é uma resposta excitatória. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que o GABA, o neurotransmissor, ele é excitatório durante o processo gestacional, então, nos nossos neurônios. Mas quando, né, tem um desenvolvimento, que aí a gente já diz, está na fase madura, o que ocorre? Estas proteínas, porque o que ocorre? O gene aqui, ele não estava ativo ainda, que o gene já está ativo, aumenta
a quantidade dessas proteínas. Essa proteína, então, vai fazer com que o cloro saia da célula, e essa proteína que trazia o cloro para dentro da célula, ela reduz. Isso faz com que eu vou ter pouco cloro no intracelular, mais cloro no extracelular. Então, quando o GABA, esse neurônio GABAérgico, libera o GABA, ele se liga a esse receptor, ele abre um canal de cloro, como o cloro está mais concentrado no extracelular, ele vai, então, né, entrar promovendo uma hiperpolarização, porque vai aumentar o número de cargas negativas. Então, né, após o desenvolvimento, essa sinapse GABAérgica ela é excitatória. Então, veja que fisiologicamente totalmente diferente. Aqui eu tenho, né, uma sinapse GABAérgica durante, né, a gestação. Essa sinapse ela é excitatória e aqui ela é inibitória. Então muda, né, radicalmente, né, a fisiologia durante a gestação dessa sinapse neuronal para após, né, o desenvolvimento. Então é isso que explica por que um recém-nascido ele apresenta muito mais facilmente convulsões. Por que uma criança tem convulsão febril e um adulto não tem? Por que essa convulsão febril ocorre? Porque, na verdade, essas sinapses inibitórias, elas têm menor. Então, quando nós nascemos, nós temos muito pouca sinapse inibitória. Então, é muito mais fácil você ter a sinapse excitatória. Então, você tem muito mais hiperestimulação neuronal. Por isso que você desenvolve convulsões facilmente num recém-nascido e numa criança. Então, isso durante ao longo do desenvolvimento. Então, veja, a ontogênese mostra que a fisiologia muda. A fisiologia aqui, nessa condição, é de um jeito, a fisiologia aqui é outra. E, é claro, né, a ontogênese ela tem tudo a ver com as especialidades médicas. Né? Então, veja, olha, quem é que cuida do recém-nascido? É o neonatologista. Quem é que cuida, né, de uma criança, né, e de um adolescente? É o pediatra. Quem é que vai cuidar aqui dos adultos? É a clínica médica. Quem é que vai cuidar aqui? É a geriatria. É a geriatria. Por que eu tenho que ter especialidades médicas aqui? A clínica, a pediatria, a neonatologia, né? E a geriatria. Claro que no século passado, né, um médico ele fazia tudo. Mas por que a gente precisa ter uma especialidade, né, na infância, no recém-nascido ou no idoso? Porque fisiologicamente eles são diferentes. E se a fisiologia é diferente, fisiopatologicamente ele é diferente. Se a fisiopatologia é diferente, as doenças são diferentes, tratamentos também são diferentes. Eu não posso considerar que uma criança é um adulto em miniatura e usar os mesmos tratamentos, os mesmos diagnósticos aqui e aqui. Porque a fisiologia nossa, ao longo da nossa vida, vai mudando. E é por isso que a medicina acompanha isso nas especialidades médicas. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai comentar aqui é sobre a questão de se existe uma ritmicidade durante a gestação. Então, nós vamos começar por aqui, né? Então, eu tenho que ter, claro, que na gestação na grávida, né? Então, essa mulher está grávida, então a questão é, existe uma ritmicidade na mulher grávida, existe uma ritmicidade no feto, e como é que essa ritmicidade no feto ocorre? É claro que se eu tenho aqui o feto está dentro do útero, o que eu vou imaginar é que deve haver uma sincronização mãe e feto. A mãe vai sincronizar com as questões ambientais e ela deve sinalizar alguma coisa para sincronizar o feto. Né? E quando nós vamos olhar o desenvolvimento, que fases diferentes, né, de 25 dias, 35, 45, 5 meses, 7 meses, 8 meses, e aqui, né, o 9º mês, a gente já tem, né, o desenvolvimento e o amadurecimento do sistema nervoso central. Então, como é que esse sistema aqui ele é capaz de responder? Vamos olhar um pouco. Né? Então, algumas questões básicas para a gente pensar que, claro, o ambiente uterino, aonde vai ter o desenvolvimento, né, fetal, é onde vai ter o desenvolvimento, né, funcional do sistema de temporização circadiana. E ele vai se desenvolver a partir do desenvolvimento do marca-passo, ou do relógio biológico, como, né, metaforicamente nós chamamos, a formação das vias aferentes, ou seja, as conexões que vão levar as informações do ambiente, né, para, né, o nosso marca-passo,
o desenvolvimento das conexões eferentes, ou seja, as conexões do marca-passo para as estruturas efetoras, e, é claro, né, mostrar se existe uma maturação suficiente para ser capaz de regular esse sistema, né, que é o sistema de temporização circadiana. Então, vejamos esse resultado de experimento. Isso aqui são dados, né? Isso aqui é a Vânia, né, tem esse trabalho muito interessante que está no Journal Neuroscience, né, que é de 2018. É um trabalho experimental, né, com animais. Então, o que é feito nesse trabalho é que, vamos imaginar que isso aqui seja a cabeça do animal, é colocado, né, uma sonda, né, que, na verdade, é uma cânula, né, de fibra óptica lá no núcleo supraquiasmático. E essa cânula de fibra óptica ela vai detectar, né, atividade neuronal. E essa atividade neuronal é a partir daquilo que nós chamamos de bioluminescência. Então, eu posso ter a conta. Toda vez que a célula fica ativa, né, vocês lembram, né, que quando eu tenho uma sinapse, que eu tenho, por exemplo, a liberação de neurotransmissores, eu preciso ter ativação de cálcio. Tá? Então, a célula, quando ela está ativa, ela tem mais ativação de cálcio ou menos ativação de cálcio. E, né, se eu emitir, né, um sinal luminoso específico no comprimento de onda, eu vou conseguir detectar, né, essa maior ativação de cálcio ou não, maior ou não. Certo? Então, aqui o que ocorre, né, são momentos diferentes. Então, veja, aqui a potência, né, da luminosidade, né, aqui da bioluminescência. Isso aqui é na idade, então aqui eu estou falando que o E significa que é uma idade, né, gestacional, então aqui o animal está dentro, né, você tira e faz a avaliação, e você pega aqui em azul, azul esverdeado, é a determinação ao longo, né, isso aqui é o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, cinco e etc., né, isso aqui dentro do embrião, então você vê que aqui num tecido extra supraquiasmático você não vê ritmo, no tecido, no núcleo supraquiasmático, não tem ritmo, que é aqui em preto. Isso aqui seria, né, os desenhos, mostrando como se fosse uma fase clara, uma fase escura, de maior ou menor atividade. Aqui, né, isso aqui é 13 dias, né, embrionários, nós estamos falando aqui de rato, né, que é a gestação, né, aproximadamente, né, 20 dias, tá? Aqui eu tenho no 14º, né, um dia depois, então já vê o aparecimento de um ritmo. Aqui o 15º, olha, veja, olha o ritmo aqui já muito expressivo, com amplitude bastante grande. Aqui no 17º, amplitude bastante elevada. E aqui no P2, que é o segundo dia pós-natal. O animal aí já nasceu, já no segundo dia, você tem um ritmo bem estabelecido, né? E, é claro, com amplitude um pouco menor do que aqui. E o que a gente vê, né, nestes gráficos? Aqui a gente tem os dias, né, de desenvolvimento, né, ou seja, 13 de embrionário, 14, 15, 17 e o segundo dia pós-natal. Aqui eu tenho a ritmicidade, né, nos neurônios do núcleo supraquiasmático, ou seja, o percentual de neurônios no núcleo supraquiasmático que expressam a ritmicidade. Eu estou lá com a fibra e eu posso medir, né, quantos neurônios, né, eu consigo detectar pela área, né, que a fibra óptica está avaliando. Aqui é o tamanho do período em termos de médio, para que eu meço individualmente para cada neurônio, e aqui o alfa, né? O alfa, né, significa essa duração aqui, como se fosse a duração dessa fase aqui. Isso aqui seria o alfa, aqui também seria o alfa, aqui também seria o alfa, etc. Então, assim, o que a gente vê? Que no dia, né, no 13º dia, né, de gestação, não tem, né, os animais, né, não conseguiu detectar a ritmicidade em nenhuma célula. No 12º, lá próximo, né, de 45, 50. No 15º dia, quase que 100%. No 17º, 100% dos neurônios já expressam a ritmicidade. Aqui a média do período, né? No início ela é um pouco próximo de 24, muito próximo de 24, um pouquinho maior do que 24, um pouquinho maior do que 24. Essa fase, a alfa, aqui ela é maior, nessa fase aqui ela não tem, né? Não tem ritmo. Aí ela cai, e depois se estabiliza novamente. Então, isso mostra que os neurônios individualmente, dentro do núcleo supraquiasmático, né, durante a gestação, eles já se tornam, né, osciladores circadianos. Isso os neurônios, né, de uma forma individual. E aí a gente pode, né, Professor, diga, o senhor pode voltar, por favor, o slide? posso sim, querido.
Diga lá. É, me explica só, por favor, porque eu não entendi o que é esse gráfico em azul no A e no B, esses números, n igual a 3, n igual a 11. Ah, esse aqui, N é o número de animais, né, que foi, né, estudados, certo? São animais diferentes, tá? Então, eu coloquei lá o eletrodo, né, lá dentro, né, o eletrodo não, desculpa, a fibra ótica, porque veja, aqui eu tenho que pegar o animal, tá? O ser vivo, né, que é um fetinho, eu faço a cirurgia, eu abro lá o abdômen, né, da rata, né? E aí eu tenho lá dentro do útero, o útero da rata, ele é assim como se fosse cada feto fica numa região específica. E aí eu pego aquela região e coloco lá, pego um dos animais, né? Eu faço mais do que um, mas é difícil a gente conseguir fazer nessa fase inicial, que são muito pequenos. Eu coloco a fibra, né, para conseguir identificar, né, próximo do núcleo supraquiasmático do feto que está dentro do animal, certo? A rata foi anestesiada, eu coloquei o eletrodo não, a fibra ótica, e essa fibra ótica depois eu saio pela cabeça do animal e ela fica pendurada e a fêmea, né, fica viva, os fetos também ficam vivos, né, e aí você vai registrar, né, lá a fibra ela é grande e eu consigo registrar tanto neurônios dentro do núcleo supraquiasmático como fora do núcleo supraquiasmático, certo? Então, nesse caso, né, com a idade de 13 dias de gestação, né, você consegue determinar os dias de gestação, com 13 dias, eu consegui registrar de 3 animais. Provavelmente ela fez em vários animais, mas os outros, a fibra pode ter quebrado, pode ter dado problema, pode os animais terem morrido, ter feito várias coisas. Ela só conseguiu registrar em 3. Nesses 3 animais, na região do núcleo supraquiasmático, nenhum neurônio, né, mostrava uma ritmicidade, né? Ou seja, está lá dentro, né, eu não vejo, né, oscilação, a atividade neuronal eu não consigo detectar. Então, se eu não tenho um registro de atividade nos neurônios do núcleo supraquiasmático, né, eu não vou poder determinar um período e nem o valor de alfa, certo? Quando eu tenho uma coisa aqui importante, né, que é o seguinte: nesse dia, né, o 14 dias de gestação, um dia depois, aqui eu consegui ter sucesso de registrar, né, 11 animais, tá? Então aqui, como eu tenho 11 animais, eu consegui perceber, né, desses 11 animais que no núcleo supraquiasmático, né, os neurônios do núcleo supraquiasmático, próximo de 50% dos neurônios, eu tenho aqui a área, estou lá com a fibra ótica, vendo aquela região, e eu vejo que dali 50% daquela região está expressando a atividade neuronal de uma forma rítmica, certo? E um período, né, aqui ele consegue inclusive determinar o período, e com ativa muito e depois para, ativa muito e depois para, certo? Então, isso aqui no tecido do núcleo supraquiasmático, por isso que é 11, porque ele conseguiu registrar de 11 animais. Nessa situação aqui, né, o que é que significa, né, a, tem esse azulzinho e esse escuro, né? Esse azulzinho, né, que representaria aqui, né, esse azulzinho é que eu peguei uma área do tecido que não é do núcleo supraquiasmático, certo? Aqui eu também é do núcleo supraquiasmático, que está em preto, certo? Então eu vejo que nessa fase aqui, né, nem no núcleo supraquiasmático, nem fora dele eu tenho ritmo nenhum, tá? Já que no 14º dia de gestação, eu já tenho, né, um pouco de ritmo aqui no núcleo supraquiasmático e tem lá uma oscilação ainda pequena, né, em regiões, né, fora do núcleo supraquiasmático, certo? Depois desses outros dias aqui, eu já consigo ver uma oscilação da atividade neuronal muito robusta, a partir do 15º e do 17º dia, certo? Lembrando que no caso aí, né, o período embrionário ele é muito pequeno, é entre 20 e 21 dias. Então, aqui eu já estou tendo um amadurecimento, né, geral do sistema nervoso central, no caso dos fetos, né, do rato. Então, nestas condições aqui, eu já consigo ver o ritmo.
Então, aqui eu consegui fazer registro de 12 animais, aqui só de 7, e aqui pós-natal eu consegui registrar só de 6 animais. Certo? Ficou claro? Perfeito, professor. Professor, Diga. o que seria o alfa, por favor? O alfa é isso aqui, ó. Essa distância aqui, ó, do mínimo para o mínimo aqui, ó. Certo? Você lembra que na prática você calculou a fase ativa, registrando a Sim, atividade? sim. Então, é Sim, como sim, ali fosse sim. o alfa também. Só que aqui é o alfa, né, é o tempo que os neurônios ficam mais ativos. Certo? É o tempo que os neurônios ficam na fase mais ativa. Seria então a amplitude? A amplitude máxima? Não, não é a amplitude, né? Porque a amplitude eu teria que estar vendo aqui, ó, daqui para cá, né? É só Certo? o momento, no caso. É É o só o momento de... momento, isso, é a duração disso aqui. Por isso que o alfa, ele é em horas. Então, ele está dizendo aqui, ó, que Ok. nessa fase aqui, ele passava aproximadamente 14 horas, né, com os neurônios em mais atividades. Né? Se era 14 horas, né, em atividade, ficava lá, né, 6 horas, 14 mais 6, 10 horas, né, com menos atividades. Aqui já era próximo de 12 horas, né, em atividade, então 12 horas próximo de repouso, certo? Com menos atividade, ok? Mais alguma pergunta que desse Ok, já obrigado. positivo? Então, como eu falei para vocês, a gente tem, né, alguns, né, tipos, né, de genes que estão envolvidos, né, com a regulação da ritmicidade circadiana, que a gente chama, né, de clock gene, né, ou seja, genes relacionados com a... E aí a gente pode medir mais ou menos a expressão de qualquer gene, né? Porque eu posso identificar se aquele gene está se expressando ou não em determinados momentos. Então, o que esse artigo, o que esse gráfico mostra, né, claro, isso aqui é de dados, né, não é de um único ser vivo feito isso. Na verdade, assim, eu tenho quando eu tenho, por exemplo, eu posso fertilizar, né, um ócito, né, e pegar esse ócito e ver se nesse ócito eu tenho expressão de genes, né, relacionados à ritmicidade. Durante a gestação, né, eu posso pegar de tecido, né, de fetos, né, que morreram, né, nasce morto. Eu posso pegar animais experimentais e posso fazer ao longo do tempo. E é claro, né, se o gene se expressa de uma forma rítmica, o que é que significa? Ele vai se expressar muito mais à tarde, ou muito mais à noite, ou muito mais pela manhã. Então, aqui está se representando a oscilação. Então, aqui no caso, vamos imaginar que seja um gene que se expressa muito aqui, se aqui fosse durante a noite, e durante a manhã se expressa pouco. Durante a noite se expressa mais, assim sucessivamente. Então, o que você vê é a diferença de expressão, né? E o que se observa é que, já durante a gestação, essas proteínas, esses genes são ativos e há o aparecimento dessas proteínas. Antes, né, do nascimento, você já tem as oscilações no organismo. Aqui eu estou pensando em tecidos como um todo, não exclusivamente, né, no núcleo supraquiasmático. Ok? E aí, olhando para os núcleos supraquiasmáticos, quando é que os núcleos supraquiasmáticos em si, ou seja, o nosso marcapasso principal, eles vão estarem funcionando, né? É claro que a gente vai olhar, né, eu penso, né, no ritmo de atividade e repouso, frequência cardíaca, né, a produção de urina, né? No feto, essas variáveis a gente já consegue determinar um padrão, né, circadiano. Mas eu não posso dizer que isso é por causa dos núcleos supraquiasmáticos, ou se é puramente uma questão imposta pelo ritmo da mãe, né? Em humanos, né, e aí como é que a gente está podendo definir isso? Que já na 18ª semana, né, o núcleo supraquiasmático você já consegue identificar, né, e que esses neurônios eles já apresentam receptores para melatonina. Isso aí é a partir de tecido fetal, né? São fetos mortos, né? Então, esses fetos mortos, eu pego o cérebro deles e vou analisar e faço o estudo, né? E eu descubro, né, que antes da 18ª semana eu não consigo ter ainda a presença de receptores para melatonina,
os neurônios ainda não estão, o núcleo supraclasmático não está totalmente organizado, etc. E quando a gente vai olhar os níveis de melatonina, veja que coisa interessante. Esse é um trabalho muito, muito bacana, né, do Reiter, que é um pesquisador americano que estuda muito, né, melatonina, né, e o que ele mostra aqui é o seguinte, é que seriam os níveis materno, né, então estou medindo a melatonina na mãe, tá? E aqui já é o último trimestre, né, da gravidez. E o que se observa é que há um crescimento nos níveis de melatonina. Então, a melatonina está aqui oscilando, né? Maior liberação durante o escuro, menor no claro, mais no escuro. Então, a amplitude, né, da a secreção, do ritmo de secreção do hormônio de crescimento a melatonina vai aumentando, né, na última fase da gestação. E aí, depois do parto, ela volta aos padrões. Isso aqui na mãe. Então, veja, né, que interessante. Na hora que a gente, esse primeiro dado, é o que ele sugere, que provavelmente, né, a melatonina deve ter alguma função aqui na parte final, né, da gravidez. E os núcleos supraquiasmáticos, né, a gente vai dizer assim, olha, é claro que eu tenho já uma ritmicidade, os neurônios do núcleo supraquiasmático já são capazes de gerar um ritmo circadiano individual, como a gente mostrou naquele experimento, né, em ratos, né? O tecido, né, periférico também já possui a capacidade de gerar ritmo, mas o que não existe ainda é uma maturação no acoplamento entre os neurônios. Então, esse aqui é o núcleo supraquiasmático imaturo e aqui ele maduro. Então, aqui os neurônios, cada um individualmente pode gerar um ritmo, mas a saída não tem um ritmo, né, bem definido. Quando ele está maduro, você tem, né, já esse acoplamento entre esses neurônios que vai gerar, né, a saída de uma forma, né, eficiente. E qual a importância, né, da ritmicidade durante a gravidez, né? E aí a gente tem que pensar quais são os zeitgebers, os sincronizadores, né, do feto, né, e a ritmicidade, né, circadiana da mãe. Então a gente pode pensar claramente, ou seja, a melatonina, porque a mãe está produzindo melatonina, a gente viu que no final da gravidez aumenta muito, né, a melatonina é produzida de uma forma rítmica. Os horários de alimentação, a gente sabe que o horário de alimentação ele tem a capacidade de ajustar o ritmo, né? E também, né, os glicocorticoides. Isso aqui todos vão ser importantes a gente pensar, né, porque quando você tem, em modelos animais, você percebe, né, e em modelos, inclusive, né, celulares, que os glicocorticoides eles funcionam, né, como, né, um sistema de sincronização, uma sinalização de sincronização. E quando eu tenho um baixo desenvolvimento fetal aqui no final da gravidez, muitas vezes eu preciso usar, né, glicocorticoide, né, para melhorar, né, aumentar, né, esse desenvolvimento. E isso a gente tem que ter, né, algum cuidado nesse aspecto em relação ao desenvolvimento, né, do feto. E tem algumas questões que podem causar perturbações na ritmicidade circadiana da mãe, né, e pode ter influência, né, na gravidez. Por exemplo, o trabalho em turno, né, as viagens, né, internacionais, jet lags, o transmeridiano. E o mais interessante é que aqui, tanto o trabalho em turno como, né, as viagens internacionais, ou seja, os voos transmeridianos, jet lag, duas coisas eu queria chamar a atenção. Existem dados epidemiológicos, estou falando de dados epidemiológicos, não é exatamente um dado que está mostrando causa, mas que sugere que as mulheres que trabalham em turno e as mulheres que trabalham, né, em voos, né, como atendentes, né, em voos internacionais, fazendo voos transmeridianos, elas têm uma menor taxa de fertilidade, né, e também tem, né, uma maior taxa de abortamento quando se compara com as outras, né, trabalhadoras. Não dá para a gente afirmar com certeza, mas tudo indica, né, que existe uma relação de causa e efeito. Em estudos experimentais com animais, né, mostra-se claramente que quando você faz perturbação na ritmicidade, né, circadiana, né, e no caso, por exemplo, de uma rata que está grávida, você tem o nascimento precoce, né, ou nascimento, né, com os filhotes com baixo peso.
Então, a gente tem os distúrbios também da ritmicidade circadiana, a fase atrasada, a gente vai ver isso, a insônia também, né, principalmente no final da gravidez. E, é claro, né, por estar grávida, a mulher pode se restringir um pouco de movimento, né, e se expor, né, muito pouco, né, aos sincronizadores. Aqui nessa figura, vocês estão vendo, ela está se expondo aqui ao sol, né, aqui a janela, aqui a porta aberta, né, se expondo ao sol, o que é importante para, né, manter, né, sincronizado. Como eu falei com a alimentação, né, ou seja, o que a cronobiologia ela pode, né, contribuir, né, com a neonatologia? Uma coisa interessante, né, é que a gente pode ter o que nós chamamos de restrição alimentar. Então, isso aqui é uma situação de restrição alimentar de 4 horas. Aqui o que eu tenho, né, são dados, né, em que se eu fizer a restrição alimentar da mãe, aí no caso eu estou falando de modelos experimental com animal, então isso aqui é estudo, né, em rato, né, não é estudo em humanos, né, mas quando eu pego, né, a rata e coloco, né, no claro e escuro, e se eu for ver, né, a expressão, né, dos determinados genes, eu vou ver que, por exemplo, aqui esse gene está se expressando maior aqui no início da fase, né, de escuro. Então, aqui está a atividade, né, dos neurônios do núcleo supraquiasmático maior aqui neste momento, no início do escuro. Tá? Se eu fizer uma restrição alimentar, né, de 4 horas, está aqui, ó, durante a fase clara, né, o que é que eu vou fazer? No feto, então, eu estou fazendo restrição alimentar da mãe. E se eu for olhar a atividade, né, neuronal do feto, né, ela vai estar aqui, ó, né, antes na mãe, né, e no feto, no controle, era aqui, ó, no início do escuro. Aqui, ó, veio, né, para a segunda metade aqui da fase, né, de claro. Então, a restrição alimentar, ela mudou a fase da atividade neuronal dos fetos. Ok? E olha, aqui é o controle, então aqui é a atividade, né, vendo a expressão gênica no fígado do feto, ocorre maior expressão aqui durante, né, o claro. Se eu faço a restrição alimentar aqui, como a mãe se alimenta muito mais aqui, né, isso aqui é modelo para rato, então é um animal noturno, o animal se alimenta aqui, né, ele tem, né, a atividade aqui. Quando eu faço a restrição alimentar, olha, vai o oposto do alimento. Tá? Aqui, né, é os dados, né, do feto. Veja, que no caso, né, do feto eu tive mudanças, tá? Aqui. No caso, por exemplo, materno, eu estou pegando da rata, eu não tive mudança, olha, era aqui na fase clara e aqui também na fase clara, né, o alimento. O alimento não fez ele mudar de lugar. Na atividade hepática, né, mudou, olha, era aqui a atividade hepática da mãe, né, no controle, quando eu fiz a restrição alimentar, veio para cá. Mostrando que a restrição alimentar, né, ela muda drasticamente, né, a atividade neuronal nos núcleos supraquiasmáticos, no caso dos fetos. E aí é que você tem que se pensar, bem, será se isso também pode se mudar, né, com o humano? A gente não tem dados, né, e não tem dados sugerindo, inclusive, se isso tem efeito, né, sobre, né, a saúde, né, do feto, né, e do recém-nascido. Mas o que tem sido demonstrado, né, uma preocupação, é o quanto que a luminosidade, e aí a gente está falando em UTI, né, crianças que Professor, são... Diga, poderia voltar para o slide, o anterior, posso por sim, favor? posso sim, diga lá. Só me tira uma dúvida. Em relação à restrição alimentar, ele foi feito nesse quadrado que está vazado, né? Isso. Aí, no caso, a atividade do feto, ele passou a ser, em vez de ser no período escuro, escuro, passou para ser pro claro. É isso mesmo? Isso, ele mudou. E aqui, que aqui eu estou vendo lá dos neurônios do núcleo supraquiasmático, certo? Veja que da mãe já era no claro e continua no claro. Não teve alteração nenhuma aqui no núcleo supraquiasmático, certo? Tá? Certo, professor, obrigado. Então, o que a gente observa? Criança recém-nascida, né, com baixo peso, né, pré-termo, ele está no ambiente, vai estar na UTI tem luminosidade. E a questão é, a luminosidade, ela está afetando o sistema, né? E aqui no caso, né, tem a seguinte situação, né, ou seja, está mexendo, porque a UTI está com a luz, né, constante.
né? Então, está aqui, isso aqui é o espectro visível, né? Então, isso aqui é 400, aqui 700, né? E aqui o que a gente tem, isso aqui, eu não sei se vocês conseguem perceber, né? Aqui é a pupila, eu estou fazendo um reflexo pupilar. Isso aqui é o antes de eu dar o estímulo, aqui é 2 segundos depois do estímulo, e aqui é 4 segundos depois do estímulo. Tá? A imagem não está bastante clara, mas vocês podem pegar aqui nessa referência. Então, isso aqui é numa condição, né, que isso aqui nasceu, isso aqui é seres humanos, né, isso aqui é olho humano, tá? Então, isso aqui é de 35 a 33 semanas, e aqui de 34 a 36 semanas. E aqui é o adulto. Então, quando eu dou um estímulo, né, luminoso, o que ocorre? Né? Essa pupila, ela vai contrair, né? Reflexo pupilar. Então, eu coloco, né, esse tempo zero, antes de dar o estímulo, como zero. E aí eu dou estímulo luminoso e vou medir 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, para ver se essa pupila, ela, né, se contrai, certo? Então, aqui eu estou dando um estímulo com luz branca. Então, isso aqui é o adulto, né? O adulto está aqui, ó. Então, eu depois, no primeiro segundo, né? Eu já reduzo bastante, vai aqui uma redução lá de quase 30%, depois 40%, e mantém até os 5 segundos, né? Em torno de 40%. Então, aqui você tem, né, o reflexo pupilar, você tem uma contração. Quando eu tenho, né, nascimento, né, de 34, entre 34 e 36 semanas, também você tem a resposta pupilar, reflexo pupilar. De 31 a 33, você também tem uma resposta pupilar, certo? Isso, né, o reflexo pupilar, lembre-se que eu falei para vocês, né, na aula anterior. Eu tenho uma via fótica saindo, né, com células ganglionárias que contém melanopsina. Essas células ganglionárias são responsáveis pelo ajuste da ritmicidade e do reflexo pupilar. Os cones e os bastonetes são pela formação da luz. Então, aqui, nessa condição, nesse tempo aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou usando uma luz monocromática, tá? Uma luz monocromática de 600, aqui é luz branca, então tem todo o espectro, aqui é 600. 600 está aqui, né? Aqui no mais ou menos laranja, vermelho, tá? Então, o que é que se faz? A gente observa que no adulto você tem um reflexo, continua tendo um reflexo pupilar. Por quê? Porque aí você já tem um amadurecimento de todas as células, né, dos fotorreceptores da rodopsina de cone, da rodopsina de bastonete, né, e das células ganglionares que contêm melanopsina. Então, né, no adulto, com 34 e 35 semanas, também continua tendo reflexo pupilar. Mas nessas crianças que são prematuras de 31 e 33, você não tem o reflexo pupilar. Então, né, o que esses autores, inclusive são os autores japoneses, o que eles fizeram, foi estudar, ver como é que era a luz. Então, isso aqui era a exposição da luz, né, na beira do leite, na UTI neonatal, lá dos laboratórios dele. Então, isso aqui seria mais ou menos aqui de meio-dia até aqui às 18, seria a luz, né, o fotoperíodo deles, mas ele tinha presença de luz também à noite, né? Seria mais ou menos isso aqui, a UTI. E aí o que eles propuseram foi colocar um filtro, tá aqui esse filtro. O que é que esse filtro faz? É isso aqui, ó. Ele vai fazer com que a luz branca da UTI fique uma luz, né, somente aqui de 600 nanômetros. Então, ao fazer esse filtro aqui, isso aqui seria o espectro de uma luz branca, né? E esse aqui seria o espectro da luz, né, quando ela é filtrada por esse filtro aqui, ó, tá vendo? Então, aqui eu tenho a UTI, ela é transparente, aqui ela é transparente, mas aqui ela está com filtro, né, que a gente vê mais ou menos avermelhado, porque ela vai permitir só comprimento de onda acima de 600 para dentro, para o feto ter contato, né? Veja que interessante. Então, isso aqui ele só coloca durante a noite. Então, durante o dia, né, o feto está recebendo luz branca. Durante a noite, ele não vai, a UTI precisa estar acesa, porque precisa ter luz, os profissionais estão fazendo movimento, tem que fazer várias coisas, né? Mas aqui a incubadora está aqui coberta, né, com esse filtro. E o que é que eles observaram, né? Então, nesse primeiro momento aqui, é sem filtro, tá?
Então, isso aqui seria a intensidade da luz lá, na coisa, que seria aqui 300 lux, aqui não tem filtro. Aqui seria a atividade que o bebê tem, o bebê está muito ativo aqui durante a fase do dia, né, de 8 até as 20 horas. 20 horas, então, né, mantém a luz, caiu um pouquinho, né, mas olha, o bebê ainda ficou ativo. Aqui, olha, nessa condição está com filtro. Eu tenho aqui atividade, mas chegou aqui, eu coloquei o filtro artificial, né? Olha o que aconteceu, diminuiu a atividade. Então, isso aqui é a relação da fase ativa durante o dia e durante a noite. Então, quando eu tenho a gestação, os recém-nascidos, né, pré-termo, de 34, né, semanas, né, se eu mantenho, né, sem filtro, né, o número de atividade durante o dia e a noite é igual. Se eu mantenho, né, o filtro, o número de atividade ele é menor durante, né, a noite. Por isso que essa razão é maior. Estou diminuindo, né, o coeficiente aqui. E com 38 semanas ele é maior ainda, né, se eu faço uso do filtro. Sugerindo que o filtro faz mais ou menos fazer com que o recém-nascido expresse, né, uma ritmicidade de atividade e repouso já bem precoce, né? E o mais interessante que eles mostraram aqui neste gráfico, né, que aqui eu quero chamar a atenção de vocês, o que é que esse gráfico faz? É um gráfico de correlação com a idade gestacional, né, e aqui é o peso, né? Então, até aqui é um pouco antes das 30 semanas, então o peso é lá embaixo, né? Então, isso aqui é a equação daqui, ó, dessa equação é uma regressão linear, então isso aqui é uma função linear, então isso aqui é o quê? Essa função ela é y é igual a x, né, mais b. Deixa eu fazer aqui o b. Certo? Mais b. Então, eu sei que esse b aqui é o peso no momento, né, que inicia, quando está, né, lá embaixo. Aqui eu não tenho um zero, né, nunca. E aí, o que é que eu tenho? Esse A aqui é o que vai me dar, né, essa inclinação dessa curva. Certo? E o que eu observo é que esse A aqui, ó, ele é 197. Isso aqui é quando, né, as crianças não usaram filtro lá na UTI. E aqui, depois que eles usaram filtro, né? Usavam filtro o quê? Durante, né, a noite, né, a coisa, né, a incubadora, ela ficava, né, com filtro protegendo de luz abaixo de 600, permitia passagem só de luz acima de 600 nanômetros. Veja que aqui, né, o valor de A, o valor da inclinação, ele é maior. Isso mostrando de que essas crianças, nessas condições aqui, quando usaram o filtro, o crescimento do peso corporal durante, né, comparando as idades gestacional, foi mais rápido, teve uma maior inclinação do que quando não se usou o filtro. Então, sugerindo de que a utilização desse filtro tem uma eficácia, né, no desenvolvimento dessas crianças. São várias crianças que eles estudaram, né? Então, os autores são muito, né, seguro nos resultados, mas ele diz, é necessário fazer mais estudos, né, no sentido de que realmente garantir que este resultado ele possa ser generalizado para todas as UTI de neonatologia. Então, vejamos. E agora, né, a ritmicidade durante a infância. Tá? Então, o que é que a gente tem? Né? Então, é claro, né, criança, né, ela tem poucas, né, obrigações sociais, então ela vai muito, né, pelo seu comportamento, pelo seu biológico, pelas suas necessidades, etc. Então aqui o relógio, né, ela não tem ainda tanto a interação com o relógio, né, externo, relógio mecânico, né, por causa não tem as obrigações sociais como um adolescente ou um adulto. Então o que a gente, né, já consegue, né, evidenciar, isso tem vários trabalhos mostrando, é que ao longo do tempo, né, no primeiro ano de vida, você começa a ter, né, logo que você nasce, o ritmo, né, por exemplo, de atividade e repouso, do ciclo sono e vigília, ele é um ritmo ultradiano. É mais ou menos a criança, eu gosto de dizer assim, a criança, ela acorda, chora, come, amamenta e volta a dormir. Então, mais ou menos entre 3 e 4 horas, ela faz esse ciclo.
Então, se eu contar aqui, esses pontos, né, aqui os pretos, é a criança dormindo, é o momento que ela dormiu. Então, nessas primeiras semanas, isso aqui seria semanas após a gestação, ela está totalmente arrítmica. Lá na 15ª semana, neste caso aqui, esse aqui é um registro do trabalho que o Clyde me mostrou pela primeira vez, né, lá nos anos 60, né, em 63, uma publicação dele, você já começa a mostrar que o sono fica mais à noite, com os episódios ainda de sono ao longo do dia. Então, o que é que a gente propõe, a partir das evidências dos estudos com modelos animais? É que, no primeiro momento, não existe acoplamento entre os neurônios do núcleo supraquiasmático, embora esses neurônios já estejam maduros o suficiente para gerar ritmo, mas não há um acoplamento entre eles, por isso que fica, né, o ritmo ultradiano, né, dessa forma. Com o desenvolvimento da criança, você tem, né, o amadurecimento, né, desse acoplamento, e aí você tem realmente a expressão do ritmo. Então, a gente tem algumas evidências sugerindo de que o primeiro filho, geralmente você tem uma demora de aproximadamente entre 2 a 3 meses para ele começar a ter um sono mais consolidado à noite e pequenos episódios de sono durante o dia. Porém, né, tem sido demonstrado por vários autores de que o segundo, o terceiro e o quarto filho, esse processo de amadurecimento, ele ocorre de uma forma mais precoce, o amadurecimento da ritmicidade circadiana. A sugestão para isso é que, para uma primeira criança, né, o que é que ocorre? Para o primeiro filho, os pais são muito cuidadosos, tal, então não deixam muito a criança se expor à luz, né, solar durante o dia, né, então fica a condição dele dormir é muito constante, né? Além disso, você tem pouco ruído em casa. Mas já o segundo filho já tem, os pais já são mais tranquilos, já aprenderam bastante, já ficam, né, mais, né, com menos pressão sobre a criança, e é claro, né, já tem a sincronização do primeiro filho. O terceiro filho já tem também a sincronização do primeiro, né, e do segundo filho, e assim sucessivamente. Então, o amadurecimento dos filhos é mais rápido, embora a gente mostre que isso ocorra mais rápido, mas com 2, 3 anos, eles são iguais. Não há diferença nenhuma entre um e o outro. Apenas que você tem esse amadurecimento mais rápido. Isso aqui são dados, né, de temperatura, né, de uma criança, de um recém-nascido. Tá? Então, aqui a amplitude é muito pequena, quase não tem 3 meses, a amplitude está aqui. E aqui, ó, com 15 meses, olha, o ritmo de temperatura está bem estabelecido, uma amplitude bem determinada. Veja que uma das coisas que vocês fizeram, né, na prática, né, na prática e avaliação, foi medir, por exemplo, né, os ritmos, né, para ver se tinha ritmo ou não, tal, e avaliaram a amplitude. Então, assim, quanto maior essa amplitude, mais é uma demonstrativa de que esse ritmo ele é mais robusto. Menor amplitude, né, esse ritmo, né, ele tem uma menor robustez, ok? Então, né, o que ocorre, né, durante, né, o desenvolvimento no primeiro ano, né, é o amadurecimento desse processo de acoplamento, fazendo com que o ritmo fique cada vez mais robusto, né? E o que vai levar esse amadurecimento desse acoplamento é, a luz, né? Então, imagine isso aqui seria no período pós-natal, do 0 ao dia 10, ao dia 6, tá? Eu vou ter várias coisas, eu vou ter a luz, né? Então, imagina, eu vou passar a luz para a mãe vai estar sincronizada pela luz. Os fetos, né? Um ratinho, quando ele nasce com os olhos fechados, então ele não detecta ainda a luz, certo? Mas ele já expressa um ritmo. Por quê? Porque, na verdade, ele está recebendo informações, né, em relação aos nutrientes, porque é a mãe que ele está se alimentando pela mãe, né? E, além disso, né, eu vou ter, né, a transferência pelo leito materno de várias substâncias, a própria melatonina, os próprios glicocorticoides para eles, e isso pode ajustar e ajudar, né, no amadurecimento do ritmo. Já lá no período pós-natal 6 e 20, já abriu os olhos, e aí ele já detecta a luz, ele já começa a se ajustar a luz, e se ajusta por aqui também. Né? Com o tempo, né, já depois do nascimento já lá no final, né, do período 20 e 28, aqui os ratinhos pequenininhos, né, ele já
têm a capacidade de detectar a luz e eles já estão se alimentando por conta própria. Então, ele já tem os ritmos luminosos e os ritmos fóticos. Na fase inicial, só os ritmos, que é a mãe que vai sincronizar. Depois vai a mãe, né, e o claro escuro. Depois o claro escuro e o alimento. Certo? Você tem, né, essa coisa. Então, você tem a luz contribuindo com o amadurecimento do acoplamento dos neurônios no núcleo supraquiasmático e a alimentação também, né, contribuindo com o amadurecimento, né, deste acoplamento. Os dois fatores são importantes. E essa relação, né, da mãe e feto? O que a gente coloca, né, que na verdade eu preciso ter uma coordenação infanto-materna. Como? Né? Da mesma coisa que eu tenho da mãe para o filho, do filho para a mãe. Na verdade, eu tenho essas duas coisas aqui. Né? Para a mãe, o materno, infantil, eu tenho a alimentação, né? Eu tenho os hormônios, a própria, né, questão da alimentação, né, do que vai levar, né, pelo leite materno, né, melatonina, cortisol, etc. A interação, né, infanto-materno vai fazer com que essa criança ela tenha mais respostas, ela já tem a adrenal já funcionando, ela tem já as respostas do sistema nervoso central, né? Então, o próprio contato físico, a interação é fundamental. Então, eu tenho as duas coisas, tanto a parte alimentar como a parte de contato físico e a interação social entre os dois é importante para fazer o acoplamento. Né? E é claro que isso aqui que a gente diz, eu vou ter que ter uma negociação das influências temporais entre a mãe, né, e a criança, certo? Que vai, né, impor um ritmo específico. No caso nosso, humano, criança ela não tem uma alimentação ad libido, ela não come a qualquer hora, ela vai comer conforme a sua necessidade, mas também conforme, né, a disponibilidade ou a possibilidade da mãe preparar e servir, né, o alimento. E aqui, né, eu gosto de mostrar esse gráfico, que são duas coisas aqui diferentes. Né? Nesta coluna aqui, eu tenho uma criança dormindo bem, né, já grande, e aqui o comportamento da mãe, que está aqui, né, e a criança no berço acordada. A outra coisa é a criança que chora, a mãe vai para lá e tira a criança do berço. Né? Por que essa criança aqui chorou? Por vários motivos. Né? E na hora que você faz, sempre que ela chora e eu tiro do berço, né, eu vou fazendo uma associação e o recém-nascido aqui, né, ele vai perceber isso claramente e aí é ele, em vez da mãe, né, vir só para cá, tranquilizar, mas sem pegar, deixar a criança aqui tranquila. Né? Agora não, a criança vai sempre chorar, a mãe pega, tira, e aí a criança vai chorar mais ainda, vai dormir menos e vai deixar a mãe não dormir. Neste caso, a criança consegue dormir. Já existe, inclusive, alguns estudos mostrando de que essa relação importante da alimentação, pensar que a criança, né, ela não tem uma alimentação ad libitum, ela mesmo recém-nascido, né, ela já começa a ter um padrão de sincronização, então uma coisa é ela comer durante o dia, outra coisa é ela comer à noite, ela não tem a necessidade de comer à noite, né, igual que ela come durante o dia, não é, a gente não pode pensar dessa forma, ela já tem essas diferenças, já tem essa capacidade. Existem, né, vários materiais, né, vários, né, materiais sugerindo, né, para a forma de como você regular melhor o sono e a vigília, né, do seu filho. Um dos materiais que a gente mais gosta, eu gosto bastante, é esse, né, escrito por esse neurologista, né, de Barcelona, né, Eduardo Estivil, juntamente com essa, né, repórter, essa jornalista, chama-se Dorme, né, Nenê, né, que é uma coisa bastante interessante. O que eles colocam são várias alterações comportamentais, vários comportamentos, né, para que a mãe, né, garanta com que o desenvolvimento, né, do ritmo, né, circadiano dessa criança seja, né, o mais fácil possível, né, e que não ela fique em uma condição com um ritmo bagunçado, e isso só prejudica tanto a mãe como o próprio desenvolvimento, né, da criança. E aí, por fim, tem uma pergunta importante que mudar. E o bebê pode dormir, né, na mesma cama que os pais? Claro, pode sim, pode dormir tranquilo, sem nenhum problema, né? E é claro que depende muito, né, do próprio, né, do forma como os pais dormem e tal. As pessoas têm medo de machucar, não machuca, né? A gente fica, os pais, né, tanto a mãe como o pai, acabam tendo um pouco um sono mais superficial e não gera nenhum problema na criança.
A grande questão é que, somente, né, para a mãe, né, é importante, né, perceber que um determinado momento a própria criança vai querer sair daqui, né, e ir para um outro ambiente, né, ir para o ambiente dela, dormir dela tranquilo, ser mais independente e tal, e, em geral, as mães têm mais dificuldade, né, neste momento em que a criança quer, né, deixar, né, o que a gente chama de coleito. Então, vamos agora, né, para a nossa fase da adolescência. Então, nós temos o útero, né, o recém-nascido, a criança e agora a adolescência. E a adolescência tem, as mudanças sempre são bruscas, né? Então, a primeira mudança que eu queria chamar a atenção é isso aqui. Olha, lembra que tá lá na prática, vocês, né, mediram lá o início, né, da fase de atividade, o final da fase de atividade ou o início da fase de repouso. Aqui, no caso, esses autores, eles mediram, né, o que a gente chama, né, da metade da fase do sono. Então, imagina o seguinte, se você diz que vai dormir, né, às 23 horas, certo? E acorda às 7 horas, tá? Então, a metade do sono é às 3 horas da manhã. Certo? Essa aqui é a meia fase do sono. Se você diz que vai dormir 1 hora da manhã, né, e acorda, né, às 9 horas, né, a metade disso aqui, né, vai ser 4,5. Então, esses valores aqui são mais ou menos isso que eu falei para vocês, que a gente chama de meia fase do sono. E aí, o que eles fizeram foi medir isso, ou seja, a partir de questionário, com um número muito grande, né, aproximadamente 50 mil pessoas, desde próximo dos 10 anos até os 80 anos de idade. E o que eles observaram, isso aqui em escuro, né, é para, né, as mulheres, e aqui as bolinhas abertas, né, brancas, são para os homens. É que quando você chega no início da adolescência, as pessoas tendem a reportarem que vão, né, dormindo mais tarde, até que chega um determinado momento, isso começa a cair novamente e se estabelecer. Então, esta fase aqui, né, que é o chegar ao máximo, que é de próximo de 21 anos, né? Então, né, o que eles vão sugerir, esses autores, é que há uma marcação do fim da adolescência por esse atraso no início do sono. Esse atraso no início do sono, ele vai começando, né, na infância até o final da adolescência. Então, no adolescente, ele tende, né, a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Isso tinha sido demonstrado pela Mary Kaskin alguns anos atrás, né, em 2004. Aqui esse dado ele tem aqui o início da melatonina. Então a melatonina, nós vamos discutir mais na frente, ela começa aqui, ela só é liberada à noite, né? Então isso seria mais ou menos o nível de secreção de melatonina. Então eu determino qual é esse horário aqui que a melatonina, né, se aqui é 19 horas, 20, 21, 22 e 23. E aqui, então, ela usou várias pessoas, né? Então, aqui, e aí, isso aqui são os estágios de Tanner. Os estágios de Tanner é um estágio que a gente faz, avalia a partir dos caracteres sexuais, pelo, né, o grau, por exemplo, né, de formação dos fechamentos das epífises ósseas, que você vê pela raio-x, etc. Então, aqui é o início da puberdade e aqui já o fim da puberdade. Então, isso aqui é a fase da adolescência. Então, o que ele observa é que os que têm, né, os critérios para estágio de Tanner, né, menores, eles tendem o início da secreção de melatonina mais cedo e os outros tendem esse início da melatonina mais tarde. Né? Tem essa correlação aqui linear. Sugerindo, né, que realmente você tem não só o atraso do início do sono, mas também o atraso, né, da início da secreção de melatonina, de temperatura e etc. Isso faz a gente dizer que a gente tem algumas características de diferenças individuais, aqueles que nós chamamos de matutino ou vespertino, né? O matutino é aquele que relata sempre que gosta de dormir e acordar cedo, né? Eles têm níveis de alerta, né, a acordar muito cedo, né? Então, eles acordam já muito alerta, né? Aquele que vai para a aula cedinho, né, 7 horas da manhã e já conversa bastante, ou aquele colega que a gente vai para a praia de férias, quer acordar tarde, mas quando dá 6 horas da manhã já tem 2, 3 acordados, conversando,
né, e fazendo um barulho danado e não deixando a gente dormir, né, porque são os matutinos. Ele tem melhor desempenho nas tarefas diárias pela manhã e à tarde. Já os vespertinos, eles dormem e acordam mais tarde, né? Aquele sujeito que de manhã ele não presta para nada, mas quando é à noite ele está ótimo, né? Ele tem um baixo nível de alerta a acordar, porque tem que acordar cedo para as atividades, e o melhor desempenho dele é na tarefa de tarde e à noite. Então, esses matutinos a gente vai chamar, né, de cronotipo, né? Isso aqui seria os vespertinos, a gente pode fazer uns scores, né? Tem aqui essa distribuição, esses seriam os vespertinos, alguns as pessoas são intermediárias e outras são aqueles que nós chamamos de, né, matutinos. Nós vamos detalhar um pouco como é que a gente explica isso numa aula mais na frente. Então, Professor, diga. o senhor ainda irá abordar, por exemplo, é que eu tenho uma dúvida em relação a isso. Se é possível manipular esse perfil de acordo com a vontade da pessoa, por exemplo, com rotina, sabe? Para Sei. alterar a produtividade de uma pessoa que é Eu já vespertina. posso lhe dizer que é parcialmente. Para algumas pessoas é mais difícil e para outras pessoas é mais fácil. Certo? Então, nós vamos ter uma aula, a nossa aula daqui a 15 dias, nós vamos exatamente discutir um pouco isso. Mas é exatamente isso. Algumas pessoas têm uma rigidez e outras pessoas são mais flexíveis. Tá? Professor, aproveitando Mas, a para a deixa, maioria das pessoas, a gente consegue mais ou menos fazer uma pequena variação. Diga. desculpe ter atrapalhado, senhor. Nada, fique à vontade. Aproveitando a deixa, o senhor poderia mais uma vez fazer a associação entre o estágio de Turner e essas diferenças individuais, porque eu não entendi essa transição. Tá aqui. Então, aqui eu tô medindo, né, a melatonina, o início da liberação de melatonina, certo? Então, imagina aqui esse gráfico aqui. Isso aqui é o tempo, tá? Então, eu estou dizendo que é o seguinte, que esse grupo aqui, que foi classificado com estágio de Turner 1, certo? Quando eu digo que é estágio de Turner 1, ele vai iniciar a puberdade, ok? E aí eu tenho aqui, né, isso aqui são exatamente 5 sujeitos. Esse sujeito aqui, né, ele, né, eu vi que o nível de melatonina dele começou a aumentar próximo de 7 horas da noite. Esse sujeito aqui, às 20 horas, 20h20, esse aqui já 21 e esse outro 21h20, certo? Então, cada sujeito teve lá suas diferenças individuais, mas o grupo está aqui, né? Em médias, eles estão por aqui, tá? Aí, quem vai para o estágio 2, né? Eu tenho aqui 4 sujeitos, esses 4 sujeitos eles estão aqui muito mais próximos, né? Não tem ninguém aqui com 19, né? O estágio 3, ele vai aqui próximo de 21, não tem ninguém de 20, nem de 19. O estágio 4 já tem aqui próximo de 21, mas já tem aqui um pouco mais de 21. No estágio 5, que é o estágio, eu tenho sujeitos nenhum com 20, nem ninguém com 19, mas tem aqui com 20,5, 21, tem gente aqui com 22 e tem até sujeitos com 23. Né? Então, em média, né, os sujeitos com estágio 1 de Turner, eles têm o início da melatonina mais precoce do que esse aqui. Ou, podemos dizer o seguinte, conforme eu vou amadurecimento, a minha puberdade, o início da secreção de melatonina vai ficando mais tarde, certo? O que coincide com o horário do sono. Então, o que é que a gente está mostrando? Que durante a adolescência eu vou ter uma tendência natural, biológica, de ir dormir um pouco mais tarde, e, inclusive, está acompanhado o início da secreção de melatonina. Professor, Diga. existe uma distinção de idade entre cada um desses estágios? Existe, mas só que, assim, como por que a gente usa, né, esses estágios de Turner? Porque as pessoas não entram neles na mesma idade, entendeu? Então, se você for ver, por exemplo, quando é que você vai ter a primeira, né, menstruação? Algumas pessoas aos 9, 10, 11, a maioria entre 10, 11, algumas 12, 13 anos, umas estão mais atrasadas, outras estão mais avançadas, certo? Independente disso,
né, os estágios de Turner mais ou menos ocorrem nesta fase. Então, eu posso ter o início da puberdade, né, na idade biológica diferente entre sujeitos. Então, quando eu uso os estágios de Turner, eu estou meio que agrupando as pessoas mais ou menos no mesmo estágio fisiológico e não de idade, né, cronológica. Tá? Então, a gente usa isso para poder, né, aproximar as pessoas na idade, né, mais de amadurecimento em si, né, da estrutura, né, dos caracteres reprodutivos, e não, né, da idade cronológica. Professor, Diga. uma dúvida. Essa questão de ser matutino ou vespertino é uma característica da pessoa adulta, já que na criança e adolescente tem muita transição? Não, aí o que vai acontecer é que, assim, ao longo da vida vai mudando. Então, quando a gente é criança, a gente tem uma tendência muito mais a matutino. Na adolescência, a gente tem uma tendência a ser mais vespertino, né? E durante a fase adulta, a gente vai ficando mais matutino e o idoso mais matutino ainda. Então, o que é que ocorre? Ou seja, alguém, né, ele vai ser matutino, muito matutino, quando criança, tipo, vou dormir 8 horas, né, da noite. Na adolescência, eu vou dormir às 10 horas da noite. Então, eu atrasei mais ou menos 2 horas. Quando eu adulto, eu volto lá para 9. Quando eu sou idoso, eu volto para 20. Mas eu já tenho, né, pessoas, né, crianças que já dormem muito tarde, meia-noite. Quando chega a adolescência, vai dormir 3 horas da manhã. No adulto, volta lá para 1. Quando ele se torna idoso, ele volta lá para meia-noite de novo. Certo? Tudo bem, obrigada. Então, você tem uma variação ao longo, né, da sua ontogênese, dessa característica. E aí o adolescente tem esse problema, né, que eu tenho tanto alterações hormonais, muda tudo, e eu tenho alterações comportamentais, principalmente agora, no século XXI, em que eu tenho muita interação e muito uso, né, de mídias, né, digitais. E isso, né, vai levar aquilo que nós dizemos que vai provocar uma privação do sono dos adolescentes. Então, se eu olhar isso aqui, esse gráfico, aqui eu tenho as horas do dia, aqui, né, os dias da semana, de segunda para terça, terça para quinta, ou terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo e domingo para segunda. Sendo as barras em azul representando o sono, né, durante os dias de semana, e as barras em verde representando o sono, durante, né, os fins de semana. O que que ocorre? Quem é que está determinando aqui o horário de acordar? É o horário, né, das aulas. Né? E veja que durante a semana e durante o final de semana é mais ou menos o mesmo. Desperta para ir para a aula. O adolescente, o que é que vai acontecer? Ó, a mesma coisa. As aulas aqui do adolescente é igual, 7 horas da manhã. O que é que ocorre? Né? Durante o final de semana, o adolescente vai dormir muito mais tarde. Por que que o adolescente dorme até mais tarde? Porque, na verdade, se nós formos ver aqui a duração, o sono do adolescente está mais curto, porque ele devia estar dormindo até um pouco mais tarde aqui, mas ele tem que acordar cedo para ir para a aula. Então, eu estou aqui, ó, meio que roubando esse soninho aqui do adolescente, e ele está tentando compensar isso no final de semana. Então, por isso que hoje, né, a gente define que você tenha, né, as aulas dos adolescentes eles só começam a partir de 8h30. Este é um movimento que a gente tem aqui no Brasil. A sociedade, a Associação Brasileira de Medicina do Sono defende isso, e também, né, um movimento internacional. Que é exatamente o que ocorre no adolescente. Né? Eu tenho um desenvolvimento puberal, faz o sono ficar iniciar mais tarde, o ambiente urbano, as atividades, etc. E o horário escolar matutino faz para cá. Então, você encurta o sono. Como é que você vai melhorar isso? Se você botar o horário escolar vespertino, botar aqui, né, você vai permitir que o adolescente durma mais. Ele fique menos sonolento e ele tenha maior aprendizagem. Isso, né, do adolescente, ele inclusive está relacionado tanto em populações urbanas como em população rural. É claro que na situação de zona rural,
né, com e sem energia elétrica, você tem algumas diferenças, né? Quanto mais urbano for, mais o atraso o adolescente vai ter, né? Esses estudos feitos, né, com o grupo lá do professor, né, Mena Barreto, que na época orientava o Fernando Lousada, né, mostrou exatamente isso. E aí, né, é uma coisa que a gente sempre coloca. E o cochilo ajuda? Claro que o cochilo ajuda, né? As crianças, geralmente, elas dormem mais, né, mais de 3 vezes por semana, né, nos primeiros 6 anos de vida. Isso vai reduzindo, né, ao longo do tempo, mas algumas pessoas ainda cochilam, né, mesmo, né, em adulto, né? Então, o cochilo não tem problema. E uma questão do cochilo importante é porque, né, ela recupera parcialmente o sono, mas ela também pode ter um prejuízo. Ela vai ter prejuízo quando a gente cochila muito, né? Então, se eu cochilo muito, vou desenvolver logo imediatamente após o tempo que eu cochilo, né, mais de 1 hora, por exemplo, aquilo que a gente chama de inércia do sono. Então, você tem um tempo, né, demora um tempo para poder ficar mais ativo e mais atento. Professor, Diga. na idade adulta, esses cochilos poderiam estar relacionados ao uso de medicações para induzir ao sono? Pode sim, pode sim. Então, aqui o que a gente tem na universidade? Então, para vocês, boa parte de vocês, no início do curso, né, vocês estão na transição da adolescência para a fase adulta. Vocês têm uma pressão bastante grande para ter um bom desempenho, né? Essa expectativa que a gente tem, que vocês mesmos têm, então, que significa que vocês estudam bastante à noite, então vocês atrasam mais. O excesso de carga horária que a gente cobra de vocês, mas alguns professores, né, ajudam, né? Aqui no caso, a gente não dá aula no primeiro ano aqui da universidade, no curso de medicina, antes das 7 horas. Né? No hospital a gente não tem controle, mas aqui no Centro de Biociência todas as aulas para medicina começam a partir das 8 horas. Né? E é claro que essa organização temporal na escola, ela vai ajudar muito, ela melhora, ajuda os estudantes a terem, né, um bom sono. Se você não tem uma boa organização, ele vai acabar tendo uma má qualidade do sono. Ó, isso aqui, por exemplo, isso aqui foi um trabalho, né, feito aqui pela Ana Lígia, que é professora hoje aqui da UFRN. Na época, ela era estudante de medicina. A Patrícia também era aluna de medicina. A Patrícia, ela está, né, nos Estados Unidos, ela acabou fazendo residência lá e ficando por lá. A Denise, eu não sei o paradeiro da Denise, né? E eles eram meus alunos de iniciação científica, né? Foram meus primeiros alunos de iniciação científica lá no milênio passado, né? Então, veja que esse trabalho ele é de 2001, foi publicado em 2001, e o que as meninas fizeram foi estudar, né, o padrão de sono dos estudantes, né, de medicina da época. As aulas começavam às 7 horas da manhã, né, aqui na fisiologia, aqui no campus da UFRN, e esse aqui é o padrão tipo que a gente chama de um padrão de sono regular. Então, esse aqui é os dias da semana, o que está em preto aqui é o sono. Veja que esse dia aqui, ó, dormiu mais tarde, é o final de semana. Esse aqui é o domingo aqui também, ó. Dormir um pouco, mas é mais ou menos o horário de dormir e o horário de acordar, certo? Então, isso aqui é uma pessoa, né, com uma qualidade de sono boa, e esse aqui, né, é o outro que nós vamos chamar um padrão de sono irregular. Olha, esse aqui é meia-noite, então aqui dormiu depois de meia-noite, aqui antes, muito, aqui dormiu muito, tanto durante o dia como à noite, aqui foi dormir muito tarde, aqui dormiu, aqui acordou, né? Aqui, ó, dormiu. Aqui, ó, ele dormiu bem pouco, quase nada. Isso aqui ele ficou acordado a noite inteira, porque aqui ele fez uma prova. Né? Aqui ele fez, ó, o horário. Então, isso aqui é totalmente irregular. Então, o que foi feito foi assim: será que esses padrões eles influenciam, né, o desempenho? E foi exatamente isso que elas mostraram, né? Essa relação entre, né, o padrão do ciclo sono e vigília, né, e o desempenho acadêmico dos estudantes. Então, estamos chegando na parte final, né, da ontogênese. Então, vamos ver lá na ritmo da menopausa. A gente olha a menopausa, e aqui eu vou falar dos hormônios, né, olha, principalmente porque os efeitos são mais, né, nas mulheres, né, as flutuações de estradiol e progesterona ao longo. Diga. Com licença, pode voltar o slide só para pegar o nome do artigo, por favor? Pode sim.
Que vocês precisarem de qualquer coisa, esse aqui eu vou deixar o PDF lá no Cigar, e qualquer coisa dessas referências podem me pedir que eu mando para vocês, certo? Tá bom, professor, obrigado. Então pode avançar, tá? Era só para olhar mesmo o artigo. Então, né, aqui na menopausa, né? Então, o que a gente vê? Na puberdade, você tem aqui o surgimento, e aí depois você vai ter os níveis elevados de estradiol, de progesterona, e aí aqui na fase da menopausa, né, você tem essa bagunça generalizada, né, e depois os níveis caem. Isso aqui seria, né, esse vermelho, seria esses sintomas todos aqui. Né? Então, esses sintomas, eles não ocorrem aqui, ele começa a surgir no perimenopausa e eles podem continuar no pós-menopausa. Perda óssea, né, suadeira noturna, né, os calores, tal, etc. Pode ter até alterações das funções cognitivas, disfunções sexuais, alterações metabólicas, perda de memória, tal, e etc. Então, isso tudo pode acontecer aqui. Né? Então, o que é que a gente vê em termos de ritmicidade? Primeiro, quando a gente fala da melatonina. Nós vamos ter na próxima aula, vamos falar só sobre secreção de melatonina. Então, a melatonina ela é secretada só à noite. Então, para uma criança, olha, ela secreta muito aqui. Ó. Durante o dia, a secreção de melatonina é quase baixa, muito baixa, e à noite ela sobe, desce. E conforme a idade, essa amplitude da secreção de melatonina ela vai caindo, caindo drasticamente. Eu vou comentar para vocês que no próximo na próxima aula sobre melatonina, de que a melatonina ela tem muita importância na regularização, ela é um sinalizador temporal interno, certo? Então, por isso que a melatonina ela é importante para a gente, né? E pode atrapalhar, né, na fase final da menopausa. A gente tem as diminuições desses hormônios, e é claro, se diminui esses hormônios, inclusive junto com melatonina, né, e eu sei que a melatonina contribui para a secreção desses hormônios, né, isso pode alterar várias coisas, ou seja, os baixos níveis dos hormônios sexuais e da melatonina pode prejudicar o nosso sono, a nossa capacidade de iniciar o sono, se desenvolver casos de insônia, da seguinte forma, né, o que é que eu vou ter? Um sono de qualidade ruim, aumenta, por exemplo, os nossos hormônios que estão relacionados com a alimentação, né, tipo a orexina, né, isso vai ter alterações no nosso metabolismo e isso vai o quê? Aumentar os sintomas da menopausa, ter ganho de peso. Diminuir os nossos hormônios relacionados com a saciedade, aumenta o apetite, aumenta novamente os sintomas da menopausa, ganho de peso. Então, isso aqui é um ciclo vicioso que a gente precisa combater. Uma forma de eu combater isso é, né, melatonina, ou seja, a melatonina reduz, né, esses efeitos, né, porque a melatonina ela vai acabar, né, fazendo com que eu tenha uma regularidade, né, desses hormônios. Isso, é claro, né, em mulheres com menopausa que têm baixos níveis de melatonina. Se não tiver nenhum problema, não tem motivo de você repor melatonina. E, por fim, para a gente finalizar a nossa aula, né, vamos, né, como é que eu posso ter um envelhecimento sincronizado? Então, aqui eu estou chamando a atenção, né, o ritmo de um adulto e de um idoso. Então, vocês viram lá na aula, né, vocês tinham dois ritmos, né, vocês tinham duas séries temporais, uma era de temperatura e uma outra era de frequência cardíaca. Né? E aí o que vocês viram é que fizeram um estudo com cossinó, né, para fazer uma função cosseno, que é isso aqui. E aí vocês determinaram o quê? Determinaram a amplitude, né, o meso, né, a acrofase, a batifase. Então, aqui, nesse ritmo aqui, eu posso até falar que esse ritmo aqui poderia ser a atividade de repouso, aqui a temperatura, e aqui seria a melatonina. Né? Então, o que, é que a gente vê? Para o jovem, eu tenho alta amplitude, para o idoso, a amplitude cai. Do mesmo jeito, a temperatura, a mesma coisa, né, e da melatonina também. Então, eu tenho um achatamento, né, do ritmo. Aqui a atividade neuronal no núcleo supraquiasmático, os níveis de cortisol, né, os níveis de glicose plasmática, tal, etc. Então, eu tenho uma diminuição da potência do ritmo, né, ele fica mais achatado, né, conforme, né, o nosso envelhecimento. Então, eu tenho uma redução na amplitude e posso também ter uma redução no período. Né? Veja que aqui ele chega aqui mais cedo. Então, a gente tem várias modificações neurais que são, né, consequências do envelhecimento. Esse trabalho aqui também está disponível, tá? Se alguém tiver interesse, eu posso encaminhar para vocês.
né? Isso aqui é a Rovena. A Rovena é a professora aqui da fisiologia aqui da UFRN. Então, a gente tem várias coisas, né? Uma boa revisão sobre alterações no núcleo supraquiasmático durante o envelhecimento. Então, você tem, né, uma diminuição tanto, né, na composição neuronal, né, ou seja, célula, né, e matéria cinzenta, matéria branca, né, no idoso se reduz. Né, você tem modificações, né, mudanças sinápticas, né, aquelas espículas dendríticas, elas reduzem. Os mecanismos compensatórios, eles ficam mais exagerados. Né, você tem mudança, uma redução de receptores, né, e aí a capacidade eletrofisiológica da sinapse diminui, né, e você pode ter um declínio, né, cognitivo e comportamental em geral, em decorrência dessas alterações. Isso faz parte do envelhecimento. No núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio principal, esse é um desenho aqui do trabalho, né, de Rovena. Ela fez isso, estudou isso em rato, estudou isso também em sagui, né, em primata. Isso aqui é o quiasma óptico, terceiro ventrículo. Isso aqui seria, né, a marcação de vários tipos, né, de neurônios, né, neurônios através de várias substâncias. Essa aqui seria uma proteína, a calbidina, o VIP, o GABA, a serotonina, né, a vasopressina. E o que a gente vê é que isso aqui é no animal jovem, isso aqui é no animal, né, já envelhecido, já em envelhecimento. Então, eu tenho menos neurônios, né? Os neurônios, pelo menos não o neurônio em si, mas eu posso dizer que esses neurônios estão produzindo, né, menos, né, neurotransmissores. E Professor, isso, diga. naquele gráfico lá, 2 slides atrás, por ter essas menores amplitudes de melatonina, isso produziria um sono mais leve Mais leve. nos idosos? Isso. Certo? Esse é um dos motivos, né? Por isso que às vezes a gente precisa fazer reposição de melatonina no idoso. Que lembra que ele vai caindo a produção de melatonina, perdendo a capacidade de produzir melatonina. E às vezes você precisa repor. Então, isso aqui seria a atividade, né? Esse aqui é de um animal, né? De um rato, é um animal noturno. Ele é muito ativo durante, né, a noite. E um animal mais já idoso, ele já ele é ativo ainda à noite, mas ele é muito fragmentado. Então, o que vai acontecer exatamente, né? Também com a gente, ser humano, o idoso, né? Ele é mais fragmentado. A Patrícia Vidal é uma fisioterapeuta, né? Esse é um dos trabalhos também que a gente fez aqui, foi o mestrado, o doutorado dela. Ela estudou idosos institucionalizados, né? Lá no estado da Paraíba. Então, isso aqui é um idoso, veja, isso aqui a gente não vê ritmo nenhum desse idoso. E o que ela mostrou, existe, né, uma coisa que a gente avalia no idoso, que é a fragilidade. A fragilidade, você mede avaliando a capacidade de força, a capacidade de deslocamento, a capacidade, por exemplo, de se levantar, vários testes que você faz, né, e mede e faz uma classificação da fragilidade. Então, isso aqui é um idoso que tem alto nível de fragilidade e tem um ritmo totalmente bagunçado. Esse aqui já tem uma fragilidade moderada, já começa a ter um ritmo, né? E esse aqui é um idoso sem fragilidade e um ritmo bem organizado. A gente tem essa correlação, ou seja, é claro que a gente não consegue definir uma relação de causa e efeito, mas a gente sabe que o idoso, quando ele vai perdendo a sua capacidade de ter um ciclo sono e vigília mais regular, ele vai perdendo também a sua capacidade de controle motor e ficando mais frágil. Então, como é que eu posso ter um envelhecimento sincronizado, né? Primeiro, né, o idoso ele deve se expor à luz ambiental, ao claro e escuro ambiental, né, para poder se ajustar, né, com o ritmo, ser detectado pelos fotoreceptores e ajustar o seu marca-passo e ter um ritmo o mais sincronizado possível. Segundo é que se ele tem algum distúrbios visuais, como por exemplo catarata, né, ele deve fazer a correção, a cirurgia, porque ela bloqueia bastante luz, então ele está se expondo, mas ele está chegando pouca luz aqui na retina. A outra é que fazer exercício físico e alimentação regular também ajusta, né, a ritmicidade, o nosso marca-passo, o nosso relógio biológico. Então, eu preciso ter o efeito da luz e efeito da alimentação, né, e do exercício físico regular para ajustar o nosso relógio biológico para que eu tenha, né, uma expressão rítmica. E o próprio ritmo, é claro, ele vai retroalimentar,
né? Desta forma, se eu tenho, né, uma rotina, mas uma rotina com o idoso, que ele se expõe à luz durante o dia, ambiente escuro à noite, uma rotina regular de alimentação e de exercício físico, claro, respeitando as diferenças individuais, isso tudo vai fazer com que o próprio mecanismo circadiano do idoso produza, né, um ritmo mais regular, e esse ritmo vai garantir mais ainda, né, que esse ritmo fique mais estável. Ok? Né? Então, desta forma, a gente consegue, né, ser um idoso e um idoso com ritmo de dormindo bem. Okay? Então, fico para questão, dúvidas que vocês tiverem. Professor, E, eu tive uma dúvida com relação àquele filtro dos recém-nascidos que você estava mostrando daquele estudo japonês. certo. Você quer que eu É porque eu não mostre ele? entendi. É, Certo. porque eu não entendi o que aconteceu ali. Perfeito. Perdão por fazer voltar tanto. Ah, que é isso? Nós estamos aqui para... Tá aqui, ó. Tá certo. Então, assim, ó, a primeira coisa que a gente vai mostrar para você, que eu quero lhe dizer, né? Lembra que a gente falou que eu tenho, né? Aqui eu tenho um comprimento de onda, certo? Que vai de 400, né, até 700, tá? E aí, o que é que eu tenho? Isso aqui, quem é que detecta aqui o pico para o azul? As células ganglionares, né, que contém a melanopsina, tá aqui, certo? Aqui eu vou ter cones e principalmente cones. Os bastonetes eu pego uma parte aqui, uma outra parte aqui, né? O bastonete tem um espectro maior, mas os cones eu vou pegar mais para essa região, ok? Então, o que que ocorre? O que que você consegue demonstrar? É que o amadurecimento, né, do sistema, né, no caso circadiano, o amadurecimento das células ganglionares que contém melanopsina, dos cones e dos bastonetes, eles já estão prontos aqui, ó, desde, né, quando eu tenho uma faixa de uma idade gestacional, né, a criança nasce prematuro com 31 semanas. E se eu pegar uma luz branca, né, e fizer, né, um teste com essas crianças, um adulto ou um prematuro de 31 semanas ou um prematuro de 34 semanas, todas vão responder, né, com reflexo pupilar. Se elas respondem com reflexo pupilar, significa que as células ganglionares que contêm melanopsina já estão maduras e já promovem esse reflexo. Certo? Ficou claro aí, né? Repete essa última parte, por favor. Tá, então assim, eu vou dar um estímulo com luz branca. Se eu dou um estímulo na retina, tá, no adulto, aí o que é que vai acontecer? Se eu dou um estímulo no olho, né, o que acontece? A pupila se contrai. Ela diminui de comprimento, certo? Ok. Então, eu botei aqui, para cada um de nós tem uma pupila de um tamanho diferente, criança e adultos de tamanho diferente, mas então eu estou botando tudo, o tamanho original é 1, né, e ela reduz. Então, ela reduz aqui, ela vai para 0,6, ou seja, reduziu em 40%, se eu dei um estímulo com luz branca. Isso para um adulto, isso para uma criança pré-termo, né, que nasceu com 34 semanas, e inclusive com 31 semanas também ela já responde. Certo? Luz branca. Tá certo? Então, se ela responde e faz o reflexo pupilar, é porque as células ganglionares que contêm melanopsina já estão maduras. Se essas células já estão maduras, elas também já devem estar mandando informação para o núcleo supraquiasmático. Certo? Então, veja, o que é que eu tenho? Nas UTIs, eu tenho luz constante. Está sempre luz. Então, eu não estou, o 31 semana, com 34 semanas, o adulto, né, eu já tenho a capacidade de detectar o claro e o escuro no núcleo supraquiasmático. Mas, né, no caso, né, de uma UTI neonatal, isso não permite porque a luz é constante. Então, foi o que eles fizeram. Eles usaram um filtro, né? Na verdade, aqui ele não usa o filtro, ele só usa uma luz monocromática,
que é uma luz mais para o alaranjado, para o vermelho, certo? O adulto responde, uma criança de 34 também responde, mas uma criança com 31 semanas, um pré-termo de 31 semanas, ele não faz reflexo pupilar. Por que que ele não faz reflexo pupilar? Porque, na verdade, a organização da retina dele, porque quem é que está detectando 600 nanômetros é os cônios. Então, os cônios, né, com 31 semanas, não estão maduros o suficiente e interagindo com as células ganglionares para provocar o reflexo pupilar. Certo? Então, se eu eliminar, se eu deixar passar só luz, né, alaranjada para a criança, não vai, né, ter o efeito no reflexo pupilar e nem, né, no relógio biológico dela, no núcleo supraquiasmático, certo? Então, o que é que eles fizeram? O que eles fizeram foi, durante o dia, a UTI funciona desse jeito. Luz branca normal. Só que antes, ela funcionava luz branca sempre, de manhã e de noite. E a criança ela estava recebendo luz branca durante o dia e à noite. Não existia uma oscilação. Então, eu estava submetendo uma hiperativação das células ganglionares, bagunçando, né, o sistema de temporização circadiana. O que é que eles fizeram? Que durante o dia, né, ia manter a luz branca, durante a noite também vai manter a luz branca, então ele não muda a rotina da UTI, certo? Mas ele vai botar um filtro aqui envolvendo, né, aqui o lugarzinho aonde está, né, o prematuro. Então, no olho do prematuro, só vai chegar comprimento de onda durante a noite acima de 600. Porque a enfermeira consegue ver a criança aqui, como é que ela está, os sinais, medir, inclusive, a respiração dele, ver se está muito ofegante e tal. Ela consegue ver. Mas eu não estou, né, ativando as células ganglionares, né, que contém melanopsina dessa criança, certo? Desse prematuro aqui. E o que eles mostraram é que quando eu mudei essa situação, fazendo com que durante o dia a criança seja exposta à luz branca, durante a noite a UTI continua com luz branca, mas o que eu estou mudando é só a incubadora, que agora eu estou botando um filtro, né, alaranjado, avermelhado, em que a enfermeira consegue ver o que está acontecendo lá, então eu não tiro, eu não estou atrapalhando aqui o trabalho, né, dos profissionais da área de saúde, certo? Mas eu estou protegendo, então eu estou fazendo para o prematuro uma oscilação claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. E isso fez com que durante o dia, né, nessa fase aqui a criança se mexesse mais e aqui ela se mexesse menos, ficasse mais quietinha. Né? E que depois, ao longo do tempo, essas crianças que estavam nesse ambiente, que oscilavam, né, por causa que colocava esse filtro, elas ganharam peso mais rápido do que as outras crianças. Então, uma sugestão de que quando você faz isso, o ganho de peso ele é mais rápido, significa que elas recuperam maior, elas se desenvolvem mais rápido. Certo? Esses prematuros, quando eles são colocados nessas condições. Professor, outra coisa, se elas nascerem assim, pré-termo, 31 semanas mais ou menos, é o que o senhor disse, né? Elas Isso, não têm os cones, certo? Não têm cones bem desenvolvidos. isso. Com que idade, mais ou menos, os cones eles estão bem desenvolvidos? Isso é a termo? Não, já a partir aqui do 34 ele já responde. 34 ele já responde. Certo. Então, no caso, Certo? essa terapia, ela não iria servir para pessoas, para crianças a partir de 34 semanas, né? Não, não. Entendeu? O efeito já seria bem menor. Tá certo, obrigado. Professor, a fim de curiosidade mesmo, eu tive aqui, essa utilização desse filtro, ou então dessa luz monocromática em si, ela tem alguma base relacionada à fisiologia no período fetal? Se isso acontece também no período fetal, esse recebimento de luz, só que de forma... Porque eu não... Certo. No humano não tem, tem só em animais experimentais. Certo? Em animais experimentais tem. Certo? Inclusive com expressão de gene no sistema nervoso central, aí isso no
em modelo com animais, com a rato, né, isso já foi demonstrado. Agora, com humanos não. Existe, por exemplo, hoje um protocolo que ainda ele não é uma coisa universalmente aceita no Brasil, mas é um protocolo que tem sido muito utilizado em UTI, é fazer, por exemplo, que a criança, porque o que é que você quer? Você quer tentar fazer o que a criança amadureça o máximo possível o sistema. E o que se tem sido demonstrado em estudos animais, né, é que se você, quanto mais você oscila entre o dia e a noite, mais precoce para a criança, ela desenvolve mais rápido. Então, o que tem sido feito, né, aqui, inclusive, tem um pessoal da a maternidade, né, Januário Cico, aqui da universidade, o pessoal da neonatologia, em que eles orientam o seguinte: as atendentes de enfermagem, né, elas obrigatoriamente têm que fazer, né, contato com as crianças, fazem atividade, mexem com a criança aqui durante o dia, mais durante o dia, certo? E nada durante a noite, né? Durante a noite, claro, só com os cuidados, né, que já são padronizados. Você não mexe nos cuidados clínicos que existem. Só que aqui, durante o dia, né, você adiciona, né, outros, né, não exatamente cuidado, né, você não está lá para medir uma coisa, você vai só mexer. Vai ficar tocando, né, no bebê, né, passando a mão, né, fazendo um ruído, falando, essas coisas todas. Geralmente, em algumas unidades, eles colocam, inclusive, as mães para fazerem isso, se as mães tiverem condições, né? Porque é uma forma da mãe estar lá interagindo com o bebê e você está mexendo com o bebê durante o dia. E à noite, só mesmo os cuidados médicos. Para você ter essa disparidade do dia e da noite e estimular o amadurecimento do sistema circadiano, e com isso você ter um melhor desempenho, né, um crescimento mais rápido, né, no desenvolvimento dessas crianças pré-termo. Mais questões? Professor, passando acho que um ou dois slides à frente desse, teve essa fala aí. Eu não consegui entender. O senhor poderia explicar? Acho que Posso é sim. relacionado àquilo, né? Isso, exatamente. Porque aqui, assim, ó, veja, aqui o gráfico eu tenho o quê? A idade gestacional, certo? E aqui é o ganho de peso. Então, assim, uma das medidas que eu faço, né, para medir o bom desenvolvimento é o ganho de peso. Todos vocês, né, já estão, né, careca de saber. Na hora que uma criança nasce, ele vai logo, os pais vão logo, nasceu tanto centímetro e pesando tanto, certo? Então, existe o ganho de peso, né, mais ou menos previsível para a idade gestacional. Tá? Então, o que é que ocorre? Né? Eu tenho uma criança, então aqui, vamos imaginar, essas crianças, né, aqui são várias crianças, né, e foram ao longo do tempo. Então, que a idade gestacional, elas foram, né, vieram para cá e foram crescendo até poder sair do hospital. Então, elas vão ganhando peso gradual, certo? Então, no início aqui você vê que os ganhos dos preços são muito próximos, depois você tem uma dispersão maior, mas aí você tem um valor médio do grupo, né, de ganho de peso. E isso aqui, né, para poder quantificar esse ganho de peso, eu pego esses valores e vou, né, fazer o quê? Eu vou adaptar, né, eu vou ajustar uma reta. A reta está aqui, essa linha preta aqui. É uma reta linear. Essa reta linear a gente ajusta a partir de uma equação, né, de primeiro grau, né? F de x igual a x mais b, certo? Ou y igual a x mais b. Então, quem é y é ganho de peso. Quem é x é a idade gestacional. Então, eu estou dizendo que quando eu mudo x, eu também mudo y. Quando eu vou mudando, que é a minha idade gestacional, eu vou ganhando peso, certo? Esse peso ele tem uma proporcionalidade. Essa proporcionalidade ela depende desse valor de A. Essa constante aqui é exatamente a constância que me dá o grau de inclinação. Se essa inclinação fosse assim, significa que o meu ganho de peso é muito pequeno, né, conforme a minha idade gestacional. Se essa linha fosse assim, né, se a minha reta fosse desse jeito,
Isso significa que o ganho de peso, né, é muito rápido, certo? Saí aqui de 30, com 40 já estava aqui. Esse aqui, ó, chegou aqui com 60, ainda está aqui, né? Neste caso aqui, é essa função. É esse valor aqui. Isso aqui antes deles terem incluído, né, essa terapêutica lá de colocar o filtro lá para os bebês, né? E aí, então, você faz o cálculo, o ajuste da função dessa linha e calcula, né, matematicamente quem é esse valor de A. Esse valor de A aqui, no caso, é 197. Certo? Então, ele vai dizer aqui que mais ou menos aqui a cada uma semana, certo? Cada semana que vai mudar, ele vai, né, aumentar com mais ou menos 197 gramas, e assim sucessivamente. Neste caso aqui, né, eu faço a mesma coisa, vejo que eles são muito parecidos, mas olha, ele terminaria bem aqui, ó. Esse aqui ele vai terminar mais em cima. E o valor de A aqui, ele é 215. É como se a cada semana gestacional, as crianças que estavam usando o filtro, eles tinham um ganho de peso de 215 gramas. E essa aqui, 197 gramas. Uma diferença pequena, mas que estatisticamente são diferentes. Sugeriram, então, que essa estratégia que eles usaram, né, melhorou, né, ou seja, fez com que o ganho de peso fosse, né, mais rápido, né, nessas condições. Claro que tem todas as limitações pelo tamanho, porque quando você faz um experimento desse, né, você não tem como, por exemplo, fazer um duplo cego, né, porque você está colocando, né, aqui não tem como chegar e dizer, botar outra coisa aqui, né? Então, as enfermeiras sabiam que os experimentos estavam sendo realizados, né? Então, é claro, isso pode ter influenciado os efeitos, né, das enfermeiras, tal. Por isso que precisa ser reproduzido mais vezes para ver se isso, né, realmente, né, esse ganho de peso foi em decorrência, né, desse filtragem, ter melhorado a ritmicidade, tal, etc. Muito obrigado, professor.